Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Castelli, eu sou gestora de negócios internacionais e estou aqui hoje para falar para você um pouquinho de mulher para mulher sobre um assunto muito importante que é a comunicação social. Então nós vamos ver hoje que nós temos dois tipos de comunicação aí que a gente vai estar falando aqui no decorrer dessa série de vídeos que a gente está fazendo. Hoje eu quero falar especificamente sobre a comunicação social. Nós temos a comunicação social e a empresarial, mas hoje nós vamos falar sobre a comunicação social. Ela pode ser verbal, como eu estou aqui falando para você, e ela pode ser também gestual, não verbal. Então eu posso falar com o meu corpo, posso falar com os meus olhos, só de olhar, a pessoa às vezes sabe só com o nosso olhar o que a gente está querendo dizer. Então, existem esses tipos de comunicação que a gente está se comunicando todo o tempo. E o que é a comunicação? A comunicação é basicamente eu me fazer entender, e entender também a outra pessoa. Então, isso é comunicar. Então, comunicar não é só aquilo que eu falo, é também aquilo que a pessoa está entendendo que eu falei. Então, tem alguns pontos que eu separei aqui hoje para a gente conversar, que são muito importantes. E algumas dicas para a gente melhorar essa comunicação e conseguir realmente atingir o nosso objetivo quando a gente está se comunicando. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Algumas dicas para a gente melhorar essa nossa comunicação. A primeira dica que eu coloquei aqui é falar de forma clara e objetiva. Então, para isso, de repente, às vezes a gente tem que falar um pouco mais devagar, um pouco mais pausado, mas tem que ser claro. Aquela mensagem que eu estou querendo passar para outra pessoa, ela tem que ser clara, e muito objetiva. Onde que eu quero chegar? O que eu quero que a pessoa realmente entenda que eu estou falando? Então, isso é importante a gente prestar atenção. Outra coisa que eu coloquei aqui, é retificar se a outra pessoa entendeu o que eu falei. Então, geralmente, não é nada ruim a gente perguntar assim, você compreendeu? O que você entendeu que eu falei? Ou está compreendido? Está entendido? Você precisa de mais informação? Eu me fiz entender? Então, essas perguntas são legais a gente fazer para a gente ter certeza de que a nossa mensagem atingiu realmente a outra pessoa e ela teve a compreensão total daquilo que eu quis passar. Outro ponto que eu coloquei aqui é a gente ser espontâneo. Então, às vezes a gente é muito formal na nossa forma de comunicar com outras pessoas, e isso às vezes não é legal, porque a gente não passa assim, muita segurança daquilo que a gente está falando, E principalmente quando você está passando, sei lá, um conteúdo para a pessoa, então é importante você ser espontâneo, você falar realmente aquilo que você está sentindo, de uma forma que a pessoa perceba que está vindo de você, Então, isso é muito importante na comunicação também. Outro ponto que eu coloquei aqui, é prestar atenção na sua linguagem não verbal, Então, de repente, quer ver, eu vou dar até um exemplo aqui que eu lembrei agora. Eu fui numa sessão com um advogado, por exemplo, e o advogado estava com a camisa toda aberta, sem paletó, sem gravata, sentou de uma forma bem relaxada na cadeira e tal, e ficou assim, muito estranho, ficou esquisita aquela postura, Então, aquela linguagem verbal dele não passou nenhuma credibilidade de que ele seria um bom profissional e adequado para aquele tipo de situação, como na realidade não foi. Então, prestar muita atenção na nossa linguagem verbal e na nossa linguagem não verbal também, Às vezes até a expressão do nosso rosto, ela fala também, Então, vamos ter atenção a isso. Eu coloquei um outro ponto aqui, um vocabulário compreensivo. O que é isso? É a nossa linguagem, a nossa forma de falar, Por exemplo, quando a gente vai no médico e ele fala um nome todo complicado lá, que a gente não entende nada. Então, a gente vai perguntar, doutor, mas isso aí é o quê? Mesma coisa os juristas, que já tem aquela forma de estar falando as leis e tudo mais, e aquelas palavras complicadas em latim que a gente não vai entender. Então, tem que colocar essa comunicação de uma forma que a outra pessoa entenda.
né? Porque ela não está no nosso dia a dia habituada àquele tipo de termo, né? Então a gente tem que adequar essa comunicação também. E outra coisa que é muito importante, eu até deixei aqui para o final, que é a gente aceitar o feedback, ou seja, aceitar o retorno, né? E não ficar assim ofendido quando a pessoa fala, olha, eu não entendi o que você falou. Olha, mas eu não compreendi assim, né? Então a gente não tomar isso como uma ofensa, mas realmente como um feedback para a gente prestar atenção. Falar, olha, eu preciso melhorar nisso, porque se essa pessoa não me entendeu, provavelmente o outro também não vai, né? Então é muito importante a gente ter atenção a esses pontos que eu coloquei aqui, para melhorar a nossa comunicação e realmente conseguir atingir aí os objetivos que a gente quer. Eu vou deixar aqui também o convite para você nos encontrar, né, lá no Telegram, vai ficar aqui no vídeo o endereço, e participar conosco desse grupo que está tão bacana, né? A gente tem trocado ali tanta informação e eu sempre estou postando material complementar para te ajudar na sua vida pessoal e nos seus negócios. Fica com a gente aqui, tem sempre muito mais conteúdo para você.